Corta o áudio lá. Estamos on, minhas amantes dessa laranjinha, muito boa noite. E que boa noite aí nesta quinta-feira aqui pra vocês. Ó, quem tá chegando já vai curtindo, já vai comentando e já vai compartilhando. Antes, né, de apresentar o nosso convidado desta quinta-feira, vou aqui passar pra vocês o resumão da semana aqui na Aspab. Janderson, bota aqui na telinha pra gente. Resumão aqui de tudo que rolou nessa última semana aqui para vocês, começando pela nossa rede Aspab, a nossa rede de escolinhas espalhadas aí pelo estado do Ceará, apoiadas pela Nubank. Nessa última semana a gente teve as nossas redes de escolinhas tendo jogos internos, né, da rede Aspab, com jogos, torneio de habilidades e tudo, e óbvio no final aquela medalhinha para a criançada que gosta demais. Pode passar, Jantes, aí é o nosso núcleo Henrique Jorge, comandado aí pelo Nirley Quinto. Aí o nosso núcleo de Apuiarés, um dos nossos núcleos do interior. Atualmente a gente tem 4 núcleos do interior aí. Apuiarés, Morada Nova, Aracati e... não me recordo o outro agora. Sobral. Todos aí apoiados pela Roxinha. Pode passar, Janderson. Aracati, outro núcleo nosso também, apoiado pela Roxinha, também fazendo aí o festival, aí, os jogos internos da Rede Aspab. Muita criançada Aracati que trabalha muito bem essa base. Pode passar aí, Janderson. DMB, Dias Macedo, um dos nossos núcleos aqui da capital aí, comandado pelo Cícero também, criançada sempre em peso. Pode passar, Janderson. E vamos dar de resultados da Superliga de Basquete Escolar, na nossa 9ª edição Superliga aí, dia 29, o Colégio Batista, na categoria Sub-17, saiu com a vitória. E no dia 30, transmissão que teve na Aspab TV aí, o Santa Cecília Feminino levou a melhor também. Pode passar, Janderson. E vamos de resultados de Liga Cearense de Basquete aqui na tela para vocês. Iniciando aqui com o Sub-22 masculino. Tim Dantas bateu a equipe da Unifor por 78-70. E a equipe da Unifor bateu o Aracati por 66-60. E no Sub-22 feminino também, não pode deixar de fora, a Unifor bateu o Náutico por 68-46. E você acompanhou isso tudo na Aspab TV. Se vocês quiserem, pode ir lá. Vamos aqui da base, aqui o Sub-15 masculino. O RA10 basquetebol bateu aí a equipe do Bodes Preto Sobral por 74-49. E o RA10 Hominimagem bateu também a equipe do Bodes Preto Sobral por 71-31. E já pulando aí para as quartas de finais do Sub-15, o DMB perdeu por WO para o RA10 Hominimagem. E agora vamos para o feminino. No Sub-15 feminino, a equipe do Bodes Preto, invicta até agora, ganhou do CFO por 63-24. E você também acompanhou a transmissão na Aspab TV. E também pelo Sub-15, o Bodes Preto, novamente ganhando, bateu a equipe do Unhari por 45-41. Jogaço aí, viu? Pode passar, Janderson. Vamos de chaveamento, porque neste final de semana você vai acompanhar na Aspab TV as semifinais do Sub-22 masculino. Tim Dantas, IFCS, São Gonçalo e Unifor vão disputar este ouro aí na base, que a gente fala muito que o Sub-22 masculino ali é a porta de entrada para a Série A, né, que é a nossa elite. Pode passar, Janderson. E vamos de confrontos aí, ó. O que é que você vai esperar nesse final de semana aí na LCB? Pelo Sub-15 a gente tem as quartas de finais definidas, ó. RA10 basquetebol, a partir das 10 horas vai enfrentar o Pantanal. Logo em seguida, transmitido pela Aspab TV, temos Bodes Preto, Sobral e CFO. Meio-dia, tá? Vai anotando aí na agenda.
Logo após temos Juazeiro do Norte contra CMF. 2 jogos, 2 transmissões que você vai acompanhar aqui, ó, na Aspab TV, já fica ligado. E logo após temos o Sub-22 masculino, que prometem ser os jogos mais esperados da rodada. Vamos lá, Tim Dantas e FCE, 4 horas da tarde, anota aí. E por último, para fechar o jogo que tá todo mundo esperando, São Gonçalo e Unifor. Não vai ser transmitido, mas você vai acompanhar tudo em real time pela nossa intranet, ó. Intranet, aspabce.com.br/2play. Pode passar, Janderson. E se estamos falando de semifinal, então, domingo a gente tem o quê? A gente tem a disputa de terceiro que vai depender aí do ganhador de Tim Dantas e FCE, Unifor e São Gonçalo. Isso 2 horas da tarde, tá? O primeiro jogo transmitido do domingo. Já é a disputa de terceiro lugar. Pode passar, Janderson. E óbvio, né? Os ganhadores não podiam passar por despercebido. Temos o primeiro jogo da final às 4 horas da tarde também, dependendo, né, dos ganhadores da semifinal. Novamente, entre Tim Dantas e FCE, São Gonçalo e Unifor. Pode passar, Janderson. E você que quer se vestir como um basqueteiro e uma basqueteira cearense, você vai, por favor, aqui, ó, nossa Só Pode Basquete Story, nossas camisas exclusivas, com estampas exclusivas, em até 6 vezes sem juros, e a gente entrega na sua casa, tá? Então, ó, Jantos, já coloca o QR Code aqui na tela pra vocês, aqui, ó, no cantinho esquerdo aqui, ó, já pega o seu celular, aponta a câmera e já garante uma estampa exclusiva. Pode passar, Jantos, é isso. E agora vamos apresentar o nosso convidado. Eu quero uma salva de palmas para Marcelo Bezerra. Obrigado. Ô, professor, tá tudo bem? Como é que o senhor tá? Eu tô tranquilo, né? Tudo tranquilo? Nunca participei de um podcast, mas para mim é um prazer muito grande, muita felicidade enorme estar aqui com vocês. Me sinto muito orgulhoso, muito feliz, né? Em ver essa animação, em ver esse pessoal que faz o basquete daqui, a Laranjinha, borbulhar, né? Movimentando, que tanta gente precisa, que tanto é o sonho da gente, há tanto tempo que a gente trabalha com isso, e ver gente, né, suando, trabalhando pelo basquete. Isso deixa a gente muito feliz, muito contente, né? Eu que estou aí nesse rojão há tanto tempo, trabalhando com isso, vendo tanta coisa boa, tantas coisas que a gente já viu passar. Tem tanto tempo, né? Não é um mês, não é um ano, não é uma década, são várias décadas rodando, viajando, apitando, jogando, dirigindo equipes, né? Torcendo, que eu sou um grande torcedor também, eu na arquibancada também, essa minha voz rouca é de tanta coisa gritar, do basquete. Eu não era assim não, viu, pessoal? A minha voz não foi sempre assim rouca, não. Grande parte disso tá diretamente ligada ao basquete, às torcidas, a ficar na beira da quadra, ali num banco de reserva, num banco com a equipe, dirigindo, gritando, saindo sem voz. Mas é gratificante muito quando a gente ganha, mas também os ensinamentos quando a gente perde, né? E o basquete só me ensinou muita coisa, só me engrandeceu. O basquete mudou muito a minha personalidade. O basquete mudou muito quem eu era, para melhor, graças a Deus. E me sinto feliz demais de pensar nesses 48 anos, né? Desde que eu conheci o basquete, desde que eu conheci a Laranjinha, numa situação até engraçada. Eu era aquele cara preguiçoso, né? A única coisa que eu fazia era jogar ping-pong, meio tênis de mesa. Era a única coisa que me tirava de casa, mas assim, era aquele negócio, chegar em casa, me deitar, assistir televisão, né? E quando tinha um tempinho, jogava tênis de mesa. Ia jogar tênis de mesa. Até que um dia chegou um amigo meu, que estudava comigo, mineiro, né? Um abraço aqui pro mineiro, culpado de tudo. Aí o Éden chega lá em casa e
cara, vamos jogar basquete. Eu disse, jogar basquete? Tu é doido, cara. Que eu não sei lá o que é basquete, eu não sei nem. Aí ele, bora, cara, eu tô ali numa escolinha, cara, o professor é legal, vamos lá. Aí nisso, meu pai estava na sala, aí ele olhou, seu Frazão, bora matricular o Marcelo numa escolinha de basquete ali, na época, Círculo Militar, 1978, professor Campainha. Um abraço aqui, Campainha, grande guerreiro, grande amigo, devo muito, né? Meu primeiro professor de basquete. Aí meu pai olhou, quanto é essa escolinha? O mineiro disse, é tanto. Está aqui, vai lá, matricule. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer numa escolinha de basquete? Nunca peguei nem numa bola. Lá vou eu. Primeira aula, segunda aula, terceira aula, quando o mineiro passou lá em casa, eu já tinha ido. Fui antes. Saí de casa, fui antes dele chegar lá, né? Cadê o Marcelo? Não, ele já foi. Chegou lá, eu estava brincando. Nisso, todo dia que ele passava lá em casa, ele começou a passar mais cedo, e eu me viciando. Passou o primeiro mês, começou o segundo mês, aí ele olhou para mim e disse, vixe, e agora tem que arranjar outro aluno. Por quê, mas não, cara, eu quero que tenha sempre alguém pior do que eu. Eu estava indo tanto para o Círculo Militar, eu estava indo tanto lá para a quadra, que eu já estava jogando melhor do que ele, já estava me destacando mais do que ele tinha que arranjar outro, que ele não queria ser o pior do time. E nisso eu fui melhor. Fui crescendo, isso a gente está falando de final de 1978. Mas aí começou com quantos anos? Eu já tinha passado dos 14, né? Eu não comecei tão novo, talvez eu tivesse, né? Mas hoje, a gente sabe que as percepções são maiores, os desenvolvimentos são melhor absorvidos, né? O desenvolvimento é bem melhor. Mas eu fui em basquete, tênis de mesa, e em 79 eu tive uma oportunidade de trabalhar ainda no tênis de mesa. Eu com 15 anos, eu tinha 15 anos de idade, fui convocado para a seleção cearense. Tênis de mesa, fui para o Campeonato Brasileiro, joguei em 79 Campeonato Brasileiro Juvenil. O Campeonato Brasileiro juvenil, né? Já até 17 anos. E eu tinha só 15, né? Na época o presidente do Eugênio, o meu professor Júnior, e eu fui muito anunciado, e ele, na volta, a gente voltando, o Campeonato Brasileiro aconteceu em Recife, no ginásio do Geraldão. Aí, na volta, ele me fez muitos elogios, mesmo apesar da pouca idade, mas apesar de todos aqueles elogios, de todo o resultado, foi bom. Mas não teve jeito não. Quando eu voltei desse campeonato brasileiro, aí eu olhei e disse, rapaz, não é isso que mexe no meu coração, não é isso que me faz sair de casa morto, feliz, com vontade mesmo de me movimentar. E depois desse campeonato brasileiro, teoricamente era para ter me motivado mais, né? Depois desse campeonato brasileiro, eu larguei o tênis de mesa e fui me dedicar só ao basquete. Comecei a sair do Círculo Militar. Meu pai era sócio da ABB e eu tinha facilidade lá no clube e comecei a jogar. E foi aí que começou a minha vida de sair da vida de aluno, de escolinha. Entrei como atleta da ABB. Disputei meus primeiros campeonatos com o professor Zé Flávio, que eu tenho muita saudade, que me ensinou muita coisa. Depois, o Zé Flávio foi para o Náutico, eu passei 1 mês, 2 meses no Náutico, mas não me adaptei, preferia sempre voltar para a ABB. E aí o atleta
Marcelo Bezerra volta para a ABB e lá continuei por muito tempo, joguei muitos campeonatos, foram várias viagens e a gente foi ali jogando e o principal, se divertindo, fazendo muitas amizades e continuando, tá certo? Quando foi em 82, 83, preferi voltar, aconteceu de eu sair da ABB. Fui em 82, 83, a convite do professor Núbio, outra saudade grande, o professor Núbio nos deixou ano passado, e fomos jogar no BNB, fomos vice-campeão cearense, com uma fase também muito boa, e continuamos. 84, voltei para a ABB, sempre jogando, treinando ali, aí já faculdade, já trabalhando, e até que em 85, eu recebo um convite para ir fazer parte da Federação Cearense de Basquete, né? Para ir trabalhar, ajudar o pessoal que estava trabalhando na época. O convite veio do grande, saudoso amigo Salim Gereissati, me convidou para participar como, na época, oficial de mesa, né? O mesário que a gente chama hoje. Isso em 1985. Estou indo muito rápido. Está indo. Então, em 1985, entro para a Federação Cearense. Mudança drástica, né? A gente que estava sempre ali como atleta, como aluno. E agora estamos como oficial de mesa. Passei ali coisa de quase um ano, trabalhando só na mesa, anotador, cronometrista, operador de 24 segundos, a gente fazia tudo. E até que em 86 eu comecei a apitar. A IARP mesmo, oficial de arbitragem dentro de quadra, já é a parte mais dinâmica do negócio, mais complicada, né? Muitas partidas boas, muitas partidas tensas, né? É uma área bem, a gente fica sempre meio tenso. Tive muitas partidas e fui levando 85 e fui trabalhando, muitas viagens, interior, campeonato brasileiro, muito bom, para viajar, para ficar o campeonato brasileiro, Santos, Aracruz, aqui mesmo em Fortaleza, campeonatos universitários, apitamos, jogamos também nesse meio tempo, já apitava, já era arte, mas joguei ainda o campeonato brasileiro, universitário, ainda estudando para a arbitragem, ainda o vício de jogar, de ser atleta, tentando ainda resgatar o meu lado de atleta. Continuei apitando, alguns trabalhos eu viajava, parava uma época de apitar, mas assim, sempre que estava em Fortaleza, eu sempre procurava o pessoal da federação, sempre voltava para a arbitragem, até que, se não me engano, acho que em 1990, aí eu fui participar na federação como diretor de árbitros. Aí eu fui de arbitragem da Federação Cearense do Basquete, tá certo? E foi também outra fase muito gratificante, apesar de difícil. A gente fica responsável por escalar os árbitros, né? Para quem não sabe o que faz o diretor de arbitragem. A gente diz que apita cada jogo, a gente escala, a gente faz tabela de arbitragem. E fomos nisso, a gente levou essa de 95 até 2002. Mas antes disso, antes de 2002, pode continuar? Em 2002,
Foi quando eu saí da federação de basquete, por alguns problemas que eu não estava gostando, algumas coisas que aconteceram. Mas antes disso, eu que trabalhava, eu tinha feito faculdade de economia, trabalhava ali em diversos ramos, fui para um lado, fui para o outro. Em 97, eu decidi entrar para o ramo de educação física, para a área da educação física. Fiz vestibular em 97, já não era bem novinho, já tinha alguns cabelos brancos já, e fiz vestibular, passei. Logo em seguida, em 97, já começo a trabalhar aí na área como professor. Foi em agosto de 97, quer dizer, vai fazer agora 29 anos, eu entro como professor no Círculo Militar de Fortaleza. Professor de escolinha, das escolinhas de basquete do Círculo Militar de Fortaleza. Coincidentemente, ou não, a mesma escolinha onde eu tinha começado a jogar basquete, onde eu me apaixonei pelo basquete, quase 20 anos antes, onde eu me apaixonara, quase 20 anos antes, né? E de 1997 para cá, quase 29 anos, sempre trabalhando lá, sempre levando as escolinhas, sempre ensinando crianças, né, pequenas, jovens, adolescentes, até médicos, engenheiros. Eu tenho lá adultos jogando com a gente. Os caras matriculam os filhos, né? Aí depois chega, pessoal, posso me matricular? Pode se matricular. Ainda sempre tem outro, hein? Para todas as idades. E o interessante, como existe o respeito, né? Ali daquela faixa etária intermediária, tanto respeito aos mais novinhos, a gente tem técnicas para fazer com que eles consigam jogar se respeitando, respeitar os mais velhos, que eu digo sempre, né? Cara, cuidado, vamos ter cuidado, porque o jovem, quando se machuca, vai passar 15 dias em casa, ótimo, massa, 15 dias sem aula, né? Mas o cara trabalha, então ele se machuca 15 dias sem ganhar dinheiro, às vezes, né? E pesa no bolso. E aí começa a ver aquele respeito, jogar sem fazer falta. Porque, Drica, assim, ganhar é muito bom. Ser campeão é excelente, né? Eu já tive equipes, campeão Norte-Nordeste aqui em torneios escolares. Eu tive a equipe feminina, campeão cearense, na época que a federação não tinha um campeonato feminino, veio outra pessoa, até uma oposição ao presidente na época, fez um campeonato feminino bastante disputado, e a gente conseguiu, nosso time, que era uma junção ali do pessoal das escolas onde eu dava aula, com o Círculo Militar, e a gente se sagrou campeão. É muito bom, é excelente. Mas eu sempre vejo o basquete, o esporte, que eu boto a educação sempre em primeiro lugar, sabe? Então, eu vejo todo mundo vem, conversa, treinar o máximo, dar o máximo, ser campeão, ter o máximo de títulos. E eu sempre coloquei em primeiro lugar, desde árbitro, na arbitragem. Desde pequenininho, assim. Mas desde que eu fui árbitro, sabe? Você colocar a educação em primeiro lugar. Tem um caso, até que eu queria mandar um abraço aqui. Fica à vontade. Um amigo lá em Sobral, depois eu vou dizer o nome dele. Mas eu fui ele vai chegar nessa parte da história, né? Eu fui apitar um torneio. No tempo tinha o Festal, né? Era o Festival de Talentos do Ceará. Campeonato magnífico, torneios magníficos. Aí eu fui apitar um colégio ali em Messejana, quadrazinha legal, muita gente assistindo. Ateneu? Não, era escola pública. São sim. Dois, um do lado do outro. Eu não me lembro bem o nome do colégio onde estava tendo. O pessoal lá de Messejana vai se lembrar. Ali perto do terminal, tem duas escolas, uma do lado da outra, e a gente estava ali nessa escola. E tinha um senhor lá de Sobral,
E eu notei que ele estava assistindo meu jogo e olhando muito para mim, assim, muito sério. Eu digo, rapaz, o que está acontecendo? Esse cara. Aí lá vem o time de Sobral, e eu sabia que ele era de Sobral. Rapaz, e ele lá todo sério, olhando. E o time de Sobral perdeu o jogo. E eu digo, agora eu estou lascado. E foi outro jogo, e lá está esse cara. Terminou, eu apitei. Naquele tempo a gente cansava, viu? Era 4, 5 jogos que a gente apitava por dia. E tome a correr, que não é mole não. Apitar basquete não é mole não. Terminou o jogo, aí eu fui ali, quando assinei súmula, que eu ia indo embora. Aí na época era um rapaz ainda, como eu. Ele chegou, boa noite. Meu nome é Osmar, eu sou coordenador do curso de Educação Física de Sobral. E, rapaz, eu queria lhe dizer uma coisa. Eu sempre achei que a arbitragem é um dos principais fatores de educação no basquete. O pessoal pensa que é só sair apitando, marcando falta. E o árbitro ele tem uma função educativa excepcional. Eu digo, eu também acho, professor. Aí ele olhou e disse, você topa dar um curso em Sobral? Eu gostei demais do jeito. E o cara olhava assim, cara, eu jurava que ele ia me fazer altas críticas. Você topa dar um curso em Sobral? E nessa época eu era o diretor de arbitragem da federação, falei com o presidente e me mandei. Passei 3 meses, e todo final de semana eu ia a Sobral, era cansativo demais. É um chãozinho, né, daqui para lá. Todo final de semana lá estava eu em Sobral, mas foi um prazer, assim, que eu me lembro, aquilo eu nunca vou esquecer. Formamos árbitros lá com provas bem feitas, bem elaboradas, mas aprovação bem legal. Os alunos nós tínhamos alunos lá de 23 municípios. Caraca, que massa. Tem gente de Itapajé que ainda estava, até um tempo desse eu ainda vi apitando, que é sobrinho do Zé da Leda. Não sei se você lembra do Zé da Leda, um grande árbitro. Tinha gente da Serra todinha, Serra ali da Serra Grande, Sobral, Meruoca. Juazeiro tinha também? Não, aí Sobral é muito região norte, né? Uhum. Era mais aqueles. Porque às vezes juntava mesmo os interiores, assim. Daquela região. Que ia ali de Itapipoca até Guaraciaba do Norte, aquela região. Eu sei que nós tínhamos alunos lá que se formaram árbitros e foi assim outra função que a gente teve. Fiz até nos cursos de arbitragem aqui em Fortaleza. Então você vai olhando, né? O cara começa como aluno de escolinha, né? Como atleta de clube. Aí, seleção universitária, você já tem uma outra função, já é um outro status. Aí você vai como mesário, aí daqui a pouco você é o árbitro, aí daqui a pouco você é o diretor de arbitragem, aí daqui a pouco você entra na faculdade. Agora, professor de escolinha, aí você entra num time, no outro, aí você daqui a pouco é o técnico. E assim você vai crescendo, mudando e... Falando assim, de arbitragem, o senhor falando aqui sobre arbitragem, sobre apitar e tal, e na mesa? O senhor iniciou realmente apitando como árbitro, assim, um fiscal 1, um fiscal 2, ou foi na mesa, assim, que iniciou todo esse trabalho? Eu falei que em 85 eu comecei na mesa. Foi só na mesa primeiro? Só na mesa. Só súmula. Súmula, cronômetro... Até dar uma dor. Operador de 24... Eu acho que a gente tem que conhecer tudo, né? Eu acho que a gente tem que... Você tem que vivenciar tudo. Eu tenho vários amigos na área do voleibol, né? Eu gosto muito, a gente tem grupos de arbitragem, meus amigos do voleibol. Eles lá têm uma coisa que eu não gosto, não sei se ainda é assim. Que antes você tinha que escolher, você quer ser árbitro ou você quer ser técnico. Eu não entendo isso na minha cabeça, eu não entendo, eu acho isso tão importante... Você vivenciar as duas coisas. É muito fácil o técnico punir um árbitro, um árbitro punir um técnico, né? Dependendo do esporte em que ele dá uma falta técnica, dá uma desqualificante, é muito fácil. Dá um cartão vermelho, né? Dependendo do esporte que você está. É muito fácil também o técnico criticar o árbitro, sabe nada, não sabe apitar. E aí eu acho importante, sabe? Eu vou olhar para ti e vai lá.
tá reclamando, né? Tu tá... Vai no meu lugar. Vai no meu lugar, né? Falar de mim é fácil. Agora né? fazer o que eu faço, né? E o árbitro também, né? Porque, né? Foi, assim, acho que o que chamou a atenção do professor lá de Sobral. Você vê que o cara ali está reclamando, mas você, calma, ele está vivendo ali, às vezes, um ano de trabalho. Está em jogo numa partida, às vezes. Né? Que teve um financiamento, que teve um patrocínio. Está iniciando, que né? teve confiança de várias pessoas em cima dele, né? E que fica aquele clamor por vitórias, né? É uma pressão muito grande, a gente tem que entender isso mesmo. Ah, trica ali, mas calma, né? Uhum. Eu sei como é isso. Então, eu acho que é importante a gente estar tendo várias vivências, né? Essa questão de você... só contar aqui uma outra história. Pode, à Pode vontade. contar uma história aqui? Pode. Cheio de história. É seu aqui o palco, aqui é seu. Cabelo branco, vou dizer quantos anos não, o pessoal vai me chamar de velho. Uma vez eu fui chamado para ser coordenador técnico de um campeonato no interior. Era de escolas, mas foi em Aracati. E eu nunca tinha feito isso, eu nunca tinha trabalhado com isso. Eu só chegava lá, jogava. Marcelo, tu vai ser o coordenador técnico. Quando chegou lá no finalzinho, nas últimas rodadas, aí eu errei a ordem. Eu errei a ordem dos jogos. Era para jogar um contra o outro, esse contra esse, eu botei, inverti. E tal, lancei a nota oficial. Quando eu lancei essa nota oficial, já devia ser 3 horas da manhã, que era jogo em cima de jogo. A gente esperando o resultado, para lançar a nota oficial. Quando eu cheguei no outro dia de manhã, estava aquele burburinho, mas tinham 2 equipes, cara, que estavam de cão comigo. Eu estava com medo de apanhar. Em tempo de me baterem as 2 equipes. Aí tinha um professor lá, que era o coordenador geral, eu era o coordenador técnico. Aí, meu amigo Ralcinei, um abraço para o Ralcinei, se estiver assistindo. Ralcinei é do Folha também, é um dos do Folha. Aí, calma, pessoal, Marcelo, aconteceu isso assim, vixe, rapaz. Aí ele olhou e disse, todo mundo aqui já errou. Já teve campeonato em Fortaleza, teve erro. Já teve campeonato em Recife, teve erro. Sempre tem uns pequenos erros, né? Agora, as 2 equipes que estão gritando aí atrás, que estão reclamando, que estão esbravejando, são as 2 cidades que nunca aceitaram fazer jogo lá. Que nunca aceitaram isso. O pessoal que estava lá, muita gente de todos os esportes, né, ouviu. Aí os caras, vamos fazer ano que vem lá na sua cidade, vamos fazer na sua. Então, ou seja, os caras nunca vivenciaram, os caras nunca tiveram lá na situação que a gente estava. Errei, volta, ajeita, não tinha nada perdido, a gente apenas queria adiantar a tabela. O fato é que você tem que vivenciar a coisa. As outras equipes que já tinham sediado esse campeonato, esses jogos, Marcelo, está errado. Está errado lá. Eu fui chegando e os 2 que nunca vivenciaram de briga comigo. Então, eu acho que tá na mesa, bora apitar. Porque quem está na mesa fica mais. Olha ali, errou. Eita, ele vai marcar isso? Eu não acredito, não. Foi não, eu vi daqui. É ou não é? Eu na mesa, né? Jânio? Você fica na mesa. Cara, na mesa tu vê tudo. Uhum. Da arquibancada tu vê tudo e mais alguma coisa. Né? Vai para lá, vai apitar. E vamos estar no banco também para ver o que é que sente, né? Porque, como eu estou te dizendo, na hora que os ânimos esbravejam, na hora que os ânimos se exaltam demais, é que o esporte deixa de ter, para mim, aquele fator educativo que a gente precisa estar. Que eu vou botar meu filho para jogar basquete, que ele vai sair de lá uma pessoa mais íntegra, mais educada, mais respeitadora, mais honesta. E mais honesta. Que
tanto esse Brasil precisa hoje. Honestidade, acho que honestidade e educação, acho que é um dos pilares mais importantes, né? Educação, honestidade. E na hora, Marcelo, quer dizer que tu nunca esbravejou? Já esbravejei. Mas a gente tem que botar a cabeça no travesseiro e ver que aquilo está errado. A gente tem que melhorar. E no outro dia a gente tem que melhorar. E cada vez mais. E é isso que eu trabalho até hoje, né? A gente trabalha lá no clube, eu falo muito do Círculo Militar. São 29 anos lá dentro, com muito prazer, com muito gosto. Tentando. 3 décadas aí batendo na porta, né? Quase. 18 de agosto de 1997, eu estava dando minha primeira aula. Me tremendo lá mais do que eu estou me tremendo hoje aqui no podcast, né? Mas aí, aquele pessoal, o início é difícil, porque você pega 25 alunos que tu não conhece, não sabe. Depois fica mais fácil, alguns vão saindo, vão entrando, os outros que já começam contigo. Porque no basquete tem isso, né? Sim, o aluno sim. não quer trocar de professor. Se apega, né? Quer ver o aluno ter raiva, tu botar um professor substituto. Uhum. Parece que o cara sabe que estudou, sabe mais do que tu, muito. Para o teu aluno, ele não sabe nada. Uhum. Marcelo, pegando esse gancho, aproveitar esse gancho, falando de aluno, né, do Marcelo treinador, tem algum aluno assim específico que tu treinou desde a base, ou enfim, já pegou criado, vamos falar assim, que tu tem um orgulho, assim, que te lembra, te emociona, vamos falar assim? Eu tenho meu afilhado, mandar um abraço aqui pro meu compadre Guilherme, né? Meu afilhado João Guilherme está aí brilhando aí com a seleção da UFC. Tive atletas, né? Como, o João Guilherme, sei quem é. Sabe quem é o João Guilherme? Sei, o João Guilherme. Joga bem direitinho. Aí, né? Começou lá com a gente, meu afilhado, porque eu sou padrinho mesmo dele, um menino espetacular, não só um grande jogador. Sim, joga Quem muito, convive com o João Guilherme sabe potencial que a dele. gente trabalha, né, com ele, né? Alguns meus sobrinhos também. Então você é muito, né? Eu mandei pro Tiago uma foto. Gente, eu não tenho como não falar. Pode falar. Eu não tenho como não falar. Não adianta eu querer mentir aqui, como disse, eu ouvi da Ângela, né? Como é que ela diz? Humildade é para os... Ela tem um termo. Ela tem um termozinho dela. Humildade é para os fracos, alguma coisa assim. Cara, a minha filha, né, a Marina, um beijão para a Marina, para a minha família toda. Falar da minha filha, né? Ela, até os 16 anos, ela tinha participado de 4 campeonatos brasileiros, né? Isso começando ali com a gente, naquela escolinha, né? Doida para conversar. Eu me lembro dela se escorava assim numa gradezinha desse tamanho. Pai, quando é que eu vou ter idade, pai? E eu não deixava ela muito pequena. Mas eu mandei uma foto pro Tiago, que eu pensei que foi quando ela, a mais novinha do time, aí ela saiu da minha escolinha e foi treinar no Farias Brito. Professor Paulo Eduardo Goiano, um abraço pro Paulo Eduardo, saudade dele. Já era meu amigo, aí quando a minha filha foi treinar lá, a gente renovou muito, viajamos junto, a Marina viajava, o Marina viajava também. Mas, assim, ela com 12 anos de idade acabou sendo bem importante para campeã aqui do Nordeste, para ir disputar as Olimpíadas Escolares Brasileiras em Blumenau. O pai, lógico, que se lasca todinho no dinheiro, mas acompanha eu, minha esposa. A gente acompanhou, a Marina foi muito legal. Muitos alunos nossos que foram aí de BDR, que estão por aí viajando, eu não tenho como nem contabilizar, né? É muita gente. Hoje, em 2025, em 2025... Ano passado aí. 2025 não, Marcelo, calma. Eu vou fazer 30 anos em 2027. Em 2022, eu completei 25 anos de ciclo militar. E fiz um torneio lá. Gente, mandei o pessoal chamando, os alunos, chegou tanta gente que eu não me lembrava, que eu não sabia, que nem por onde andava. E pessoa, gente importante, gente influente, passou por lá, né? Tem gente que eu não sabia. Eu dei treino para um certo Matheus Brasileiro, que foi meu aluno.
Sabe quem é Matheus Brasileiro? Não me lembro agora. Sabe quem é Matheus Brasileiro? Vocês que são novos? Matheus Brasileiro, não lembro. Não? Um abraço aí pro Matuê, né? Ah, caraca, aí... Matuê jogou lá com a gente. Pessoal, só devia ter chamado é porque Matuê. ninguém conhece ele por Matheus, né? Agora fala o nome do cabo, Matuê. Matuê era engraçado, ele ficava só rodando pro lado do lado. Ei, mas peraí, parece um Beyblade aí. Pegou. Até hoje, de vez em quando a gente vê ele postando nas redes sociais que na casa dele tem uma cestinha de basquete, uma bola de basquete, de vez em quando ele fica lá brincando. O Matuê passou por lá, então e eu pretendo fazer de novo em 2027, comemorar meus 30 anos lá. Foi tão legal. Tinham tantos pais assistindo. Agora tu imagina, o cara foi participar desse evento, desse meu evento, com 25 anos, com 26 anos. Eu vou também, o pai. O pai que acompanhou tanto ele lá como criança, ficou aquela memória afetiva, aquela vontade, aquele gosto de estar ali, quando ele levava o filho dele para assistir. E foram lá, os pais que estiveram lá, e foi aquela conversa, aquela resenha, aquela brincadeira. E isso é o basquete para mim, sabe, Drica? É educação, ensinar os nossos alunos, e às vezes até os pais, né? Responsabilidade, honestidade, que hoje a gente vê. Se o árbitro não viu, eu vou dizer que a bola é minha. Né? Se ele não viu, eu não vou lá dizer que a bola... Né? E a gente tenta que um pouco de sonho da gente, tanto na arbitragem, como professor, como técnico, né? Já tivemos a oportunidade, eu e o Paulo Eduardo, muito antes da minha filha jogar basquete, até antes dela nascer, a gente era técnico, auxiliar técnico de seleções, e eu sempre busquei muito essa parte, de dizer que o aluno ele tem que aprender mais do que basquete. O meu aluno, ele tem que aprender mais do que basquete. Respeitar. E isso sem deixar, né, aquela gana de ganhar. Não. Eu digo para os meus alunos, a agressividade na marcação, na defesa, tem que ter, né, aquela vontade também. Mas que isso não pode nunca estar acima de tudo. Que isso não pode nunca, né, ser a única coisa que move a gente dentro do basquete. Eita, eu falei demais. Rapaz, nada. Agora, te perguntar aqui uma coisa agora. É o quê? Umas 5 décadas aí com basquete? Quase, né? 48 anos, né? Por aí, né? Marcelo, me diz aí o que é que te motiva diariamente, assim, até hoje, né? Depois de tantos anos, tá ensinando, tá no basquete ainda. São certas coisas, né? Que, por exemplo, até hoje, você pega um meninozinho de 8 anos de idade, lá na minha escolinha, começou tem um mês, né? E aí a avó foi para o segundo treino, segunda aula do menino, né? Aí de repente ela foi ontem segunda-feira teve aula, termina a aula, ela se levanta, professor, que diferença, como o menino já está mais desenrolando, ela usou os termos dela lá que eu não me lembro bem, mas de ver o menino amadurecer, de ver a criança ir melhorando, de ver brotar esse amor que a gente já tem, né? Pelo basquete, pela laranjinha, como vocês chamam, eu acho massa, né? O Thiago adotou isso, de chamar os amantes da laranjinha, ele que adotou esse nome aí. Também. E fazê-los, né? Eu já disse isso muito para os pais. Professor, como é que são as aulas? Eu digo, aqui no primeiro horário, dos 5 a 6, eu quero começar logo fazendo o menino gostar tanto do basquete que ele brigue com o senhor no dia que o senhor não quiser trazer. No dia que o senhor não quiser trazer, ele já vai brigar com o senhor e ele vai querer vir de qualquer jeito. Se isso acontecer daqui a 1 mês, 2 meses, eu já estou feliz. Que aí o resto, ele tendo esse vermezinho, ele tendo esse disciplina, né? Esse joguinho dentro dele, o resto ele vai conseguir com facilidade. O basquete, a gente evolui, né, naturalmente. E é isso que me move ainda. Ver uma criança chegar, não sabe nem bater uma bola, daqui a pouco está fazendo uma bandeja, está fazendo um arremesso, está marcando. Isso é muito gratificante. Eu vou chegar, se a minha voz deixar,
Eu chego aos 80 anos já com eles, dando aula, motivando. E é isso. Caraca, Marcelo, muito massa. Eu fico emocionado de ver uma pessoa que já está há tanto tempo e ainda tem esse mesmo espírito do começo, que é ensinar mesmo, ensinar desde a base. Não importa, se você quer aprender, você está ali para ensinar. Isso é fantástico. Já peguei alunos com 16 anos que foram longe, que eu disse, cara, não desista do seu sonho. É mais difícil, né? Uhum. Mas ele vai. Agora é lógico. Tem que começar, né? Agora é lógico. A criança podendo começar mais cedinho, vai melhorar, vai ser bem mais fácil. Tem uma mobilidade melhor, né? Isso. E assim a gente vai se movendo, a cada dia acontece uma coisa diferente. O clube é um clube atrativo para os nossos alunos e as competições. Todo ano tem o festival que eles chamam de Olimpíadas do clube. A gente vê quando termina o jogo, os pais ali, quando termina os jogos, as Olimpíadas que eles fazem em comemoração do aniversário do clube. É um evento bem legal. Termina os jogos, aí aqueles agradecimentos, professor, obrigado, Né? Eles acham que a mágica é nossa, a mágica é do basquete, a mágica é da bolinha, né? A mágica é da laranjinha. Mas eles vêm, tem aquele carinho, é muito legal. O carinho que a gente recebe dos pais também é outra coisa muito, muito gratificante, muito legal. É o que move, né? Marcelo, agora pra gente fechar esse episódio, que eu acho que não só eu, mas o Jantes, mas tá sendo muito massa conhecer o Marcelo Bezerra. Eu não conhecia, assim, mais íntimo de conversar, de ver sua história, mas já estou muito emocionada e muito honrada de ser a pessoa que lhe entrevistou e tá te conhecendo. Isso é muito massa. E para finalizar, eu queria te perguntar qual o teu sonho, uma pergunta que a gente faz para todos, no final assim, de todos os episódios. Qual o teu sonho pro basquete do estado do Ceará? É ver o basquete do estado do Ceará voltar a ser como era. E ter um campeonato cearense. Essas ligas são massas. Era para ter mais ligas. A iniciativa do Pita, do Tancredo, não tem uma dimensão, não tem como mensurar o que eles estão fazendo hoje pelo basquete. Mas eu sonho ainda de ver aqueles campeonatos cearenses, como a gente via, como eu apitei jogos, Paulo Sarazate, com muita gente assistindo. Sabe, muita gente. Ginásios lotados, né? Ginásios lotados, círculo militar que não cabia mais ninguém. Né? A gente conseguir, Drica, ver o público voltar a assistir o basquete. Né? A transmissão é muito massa, é muito legal. Bom. É importante levar para quem não pode ir. Mas eu tenho saudade, eu sonho ainda de ver o ginásio do Náutico. Eu apitei jogos no ginásio do Náutico, que você olhava para cima assim, cara, não cabe mais ninguém aqui. E campeonatos brasileiros que a gente via aqui, cara, a gente via jogos Ceará e Pernambuco. Meu Deus do céu, parecia que o ginásio ia cair. De tanta gente, eu sinto falta do público, sabe? Sim, um público mais presente, né? O público dentro da quadra, o público gritando ali, motivando o time. É lógico que algumas coisas acontecem também, mas a gente tem que estar acostumado. E eu sonho que um dia a gente vai ter o basquete forte de novo, que a gente vai ter o nosso basquete chegando mais forte, com mais presença de público. Massa, massa. Marcelo, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui nesse episódio com você. E se Deus quiser, esse seu sonho está cada vez mais perto de acontecer. A gente dá as pabs, a gente transmitindo jogos, fazendo jogos ali no palco do Unhari, que é um nosso, como eu acabei de falar, nosso palco. A gente tem a maioria dos nossos jogos nas nossas temporadas. A gente tenta cada vez mais lotar aquilo ali, abrir para o público mesmo. Quem quiser ir, é lá no Unhari, ali na Rua Gonçalves Ledos, né, gente? Na Gonçalves Ledos ali, 12h46. Podem ir lá assistir. Tem tanto a transmissão na Aspab TV para quem realmente não pode, está trabalhando, está fazendo alguma coisa, mas também o nosso foco principal também é levar o pessoal para assistir o nosso basquete. Então, acho muito importante esse seu sonho. E legal ver esses polos, né, que vocês têm. A gente precisa pulverizar os núcleos, né, desculpa. Pulverizar, né, que aí que você vai ter, né, vai ter aquela rivalidade boa que vai acabar
né? Eu achei muito massa ver isso aqui. Eu e o Jandes, a gente somos de uma escolinha de basquete, a gente era do Pantanal Basquetebol, foi onde a gente começou nossa carreira como atleta. Eu me formei já na faculdade, hoje em dia eu sou formado em marketing. O Jandes agora está iniciando na carreira universitária, está jogando pela Unifor, inclusive nesse final de semana está aí disputando a semifinal do Sub-22, aí, doidinho para ganhar, gosta muito de uma medalha esse daí, mas a gente é cria, a gente é muito importante. Sai desses núcleos. Da periferia ali, do negocinho ali, isso. Muito massa. Uma periferia tão cheia de outras coisas, né? A gente está ali praticando esporte. Problemas, de outros, né? E você vê um esporte direcionando para um lado legal, para um lado importante. Gente, isso não tem valor. Não tem preço, é muito bom, né? Você não consegue mensurar. E é muito massa estar aqui conversando. Agora é muito massa estar aqui conversando com vocês, vendo também esse lado de vocês. Muito massa, muito emocionante mesmo. Massa, obrigado, Marcelo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E vocês aí, muito obrigado para quem ficou até aqui. Não se esquece, ó, curte, comenta, compartilha e segue a gente lá no nosso Instagram, ó, @Liga Cearense de Basquete, @Super Liga de Basquete Escolar, nossa LCB, nossa SLBE, né, que foi o nosso primeiro filho, né, no próximo ano a gente faz aí a 10ª edição da Superliga de Basquete Escolar, que foi onde a gente iniciou, e a nossa queridinha rede Aspab, segue tudo lá no Instagram, né, nos arrobas que eu falei, acompanhe os jogos aqui na Aspab TV e na nossa intranet, né, intranet aspabce.com.br/2play, então segue ligado, tchau, tchau. Eita, Olha o áudio.